Fala aí, pessoas, tranquilo? Vamos ver como é que eu transformei essa caixa totalmente cinza nesta belezura aqui? É muito simples, vamos lá que dessa vez o vídeo é curtinho. Começo aplicando um nanquim preto nela todinha, para cobrir ela toda de preto, sem... igual o do Venom, sem deixar nada aparente. Cobri toda a parte externa da caixa. A parte interna eu não pintei, eu deixei em cinza mesmo, até porque vai entrar produtos ali, né? Esse é um deck box, vai entrar cartas ali e não há necessidade de jogar tinta lá dentro. O máximo que ela tá é com o Prime. O Prime que eu usei é o Prime da Tech Box. Tech, Tech Bond, Tech Box. Agora eu vou aplicando um wash para cobrir todas essas partes que ainda estão cinza, tá vendo? O branca, clara. Para entrar nos ressaltos, nos cantinhos, nos vanzinhos e assim manter a peça totalmente preta, sem nenhuma parte clara. Ali é o próprio tinta preta acrílica da Acrylex, diluída com um pouco de água. Após aplicar isso, esperar secar, mas tem que esperar secar muito. Agora eu estou aplicando aquele dourado ali da Acrylex, é um dourado mais escuro, em toda a parte da caixa, assim, em torno ali dela, né? Sendo que não havia tanta necessidade de fazer essa pintura inicial agora. Por quê? Depois eu vou fazer batidas com a esponja, com várias cores, e não tenho muito controle. Eu acabei borrando esse dourado. E lá mais pra frente eu faço outra pintura de dourado aí, mas de outra forma que ficou até melhor. Porque assim o dourado ele tá muito vivo, muito novo. Aí eu tô fazendo um dry brush, que é passar um pincelzinho seco. Tô usando uma trincha mesmo, grande, para fazer. E agora que eu começo a fazer a parte da... Como é que eu posso falar? Dar o detalhamento da caixa, que a ideia é ser uma caixa de cimento, como se fosse uma caixa velha, um sarcófago, sabe? Não, ela não é pedra, ela não é como se fosse feita de pedra com detalhes de ouro, vamos dizer assim. Porque ela abre ali, né, igual um sarcófago mesmo. Aí eu começo com o marrom, fazendo batidinhas de marrom na parte de baixo dela para simular terra suja. E agora eu vou dando uma coloração nela com branco e preto que eu misturei ali. Eu vou batendo a esponjinha suja para dar a cor dela, né? Que é feita de pedra, mas é uma pedra velha. Então ela não tá cinzinha, bonitinha. Ela tá cinza escuro, tá preta, tá várias cores, tá bem. E não dá para fazer isso no pincel, porque tem que ser coisas aleatórias. Aí eu começo a dar mais uma tinta nela de terra, fico variando entre marrom, preto, cinza. É, marrom, preto e cinza. Foram as cores que eu usei. E tá vendo que eu borrei toda a parte dourada? Então não adiantou muita coisa eu fazer aquilo não. Tentei usar essa esponjinha para fazer o verde, o pincel também. Não ficou legal, dá pra ver aí. Aí eu volto pra esponjinha. Mais pra frente eu volto com a esponjinha. Agora eu tô dando uma escurecida nela. Pra mim ela tinha ficado muito clara. Aí uma tinta preta, normal ali, bem diluída, só para ela dar uma escurecida na peça. E agora eu vou usar o verde. Como que eu vou usar esse verde? Eu vou jogar ele, diluir pouca coisa, 2 por 1, e vou bater na esponja. Vou botar na esponja e vou batendo, vou batendo, vou batendo. Mais para a parte de baixo e mais para os cantos, que é onde musgo, né? O musgo normalmente se esconderia, ficaria. Agora com a tinta preta um pouco menos diluída do que aquela vez, eu estou fazendo umas sombras nos cantinhos, tá vendo? Só nas partes laterais. Pouca coisa no centro. É mais aonde há dobras e essa curva assim, né? Pra dar uma... Ó, tá vendo? Como ela tá ficando. Aí praticamente só falta o dourado. Adiciono um pouco mais de musgo, pra ficar bem destacado que tem um musguinho ali. E agora eu vou fazendo o dry brush que eu falei. Que não adiantou nada eu ter pintado no começo, porém eu tô tendo que fazer tudo de novo agora. E o dry brush é sem muito mistério, batendo na peça com cuidado para não pegar na parte de pedra, né? Somente onde seria esse dourado,
com um pincelzinho de maquiagem mesmo. E agora eu vou aplicar um dourado mais claro misturado com um dourado escuro para fazer a parte de cima da iluminação, sabe? Para não ficar tão chapado. Ainda vai ter uma luzinha, um dourado batendo. Ó, pego só de cima para baixo, tá vendo? De cima para baixo. Não vou fazer que nem eu tava fazendo no outro dourado, que era de cima para baixo, de baixo para cima, do lado pro outro. Agora é só de cima para baixo, para dar um realce. Por mais que seja um ouro velho, ele tem o seu brilho de ouro, né? Dourado. Ó, tá vendo? Só parte de cima lá, sem forçar muito o pincel. Ó, sem muita força. Só para pegar as highlights, as partes mais altas. Ali exagerei um pouco. Tirei na mão mesmo, a mão tá bem limpa, né? Diga de passagem. Acontece. Tem peças que você se caga mesmo. A mesa então, eu já desisti. Botar papel, eu desisti. Agora eu uso a mesa assim mesmo. Não dá acelerada para ficar mais rápido. Não tem mistério. Eu vou aplicando o dourado nela toda. Aqui eu só dando só uma escurecida em algumas partes que sujou de dourado e não deveria. Tá, aí também. Bem rapidinho o vídeo. Agora eu tô fazendo a aplicação do verniz. Verniz da Acrylex fosco. E depois eu vou fazer a aplicação do verniz brilhante. Porém, com o aerógrafo eu vou tentar acertar somente as partes douradas. Ó, o que eu uso é o fosco e o brilhante. Eu vou tentar acertar só as partes douradas para elas terem um brilho, não a caixa que seria assim de cimento velho, essas coisas, entendeu? A peça já está praticamente pronta. Agora eu vou dar um acabamento nos cantinhos dela com esses marcadores assim que são muito bons. Ele é tinta acrílica, então ele já pega legal ali, tá vendo? Até mesmo se não tivesse prime, ele pegava. A parte de baixo, eu começo, mas tá vendo que tá ficando a marca? Ó, olha lá aquela marca de que passou. Tento outra caneta que eu tenho, porém também deixa a marca, tá vendo? O que eu pensei em fazer? Eu vou passar uma tinta spray. Só que quando você for passar o spray, você tem que ter cuidado. Spray eu uso ou da Tech Bond ou da Gepar Color. As duas são ótimas. Como faz a aplicação? Você mira com o spray no canto, lá na parte de trás, tá vendo? Se você mirar na frente, nessa área aí, você vai manchar a sua peça. E não é isso que você quer, acabar com todo o teu trabalho. Então só mirar na parte de trás e tcharam! Tá aí o nosso sarcófago, nosso deck box de cimento com dourado. Ficou maravilhoso. O mais importante, o cliente adorou. Valeu, galera. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dica, sugestão, só mandar pra gente aqui. Manda nos comentários aí. Se souber de alguém que gosta do estilo do canal, compartilha. Vou trazer tudo que eu faço aqui de arte. Não só personagem, mas também algumas peças assim que envolvam pintura. Valeu?